Nosso convidado desta noite fez uma carreira internacional brilhante como executivo do Banco do Brasil e do banco inglês Barclays. Trabalhou em vários lugares do mundo: Londres, Madrid, Singapura, Teherã. Participou de diversas missões econômicas do governo brasileiro no exterior, especialmente para resolver crises. Fez coisas grandiosas, como ajudar as negociações dos refugiados vietnamitas, e até singelas, como abrir uma conta internacional do piloto Ayrton Senna em Londres. Eu tenho o prazer de conversar com o fazendeiro e consultor financeiro Adhemar Albuquerque. Que prazer te receber. Receber, na verdade, você é uma pessoa tão ilustre, Adhemar, e com tanta história. Obrigado por ter disposto do seu tempo para estar conosco. Rodrigo, o prazer é meu. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou a participar dessa entrevista. Primeiro por ter a oportunidade de falar um pouco daquilo que eu fiz, do ponto de vista pessoal e também do ponto de vista Brasil, o que eu pude fazer pelo Brasil. Eu acho que você tem histórias marcantes e que marcaram a vida do Brasil, principalmente a vida econômica do Brasil. Você passou e viveu diversas crises econômicas e boa parte da sua vida no mercado financeiro foi buscando recursos para o Brasil. Vamos começar falando sobre essa tua ida para Londres pelo Banco do Brasil, Adhemar. Como é que foi isso? Olha, foi em 1970. Na realidade, eu fui convidado para fazer um estágio, na época o maior banco inglês, chamava-se National Westminster Bank, para ficar 6 meses. E aí o estágio foi prorrogado por mais 6. Sim. E aí coincidiu com a abertura do Banco do Brasil em Londres. E aí eu fui convidado para ser gerente adjunto do Banco do Brasil em Londres. Então, tudo aconteceu no seu devido tempo. Muito rápido, inclusive. Muito rápido, exatamente. E você viveu quanto tempo em Londres? Olha, eu vivi 2 etapas. De 70 a 74, como gerente adjunto. E depois eu voltei a Londres em 1980 como gerente geral. Perfeito. E fiquei até o final de 88. E como é que foi essa sua entrada para o mercado financeiro? Você imaginava que seria essa sua carreira, Adhemar? Como é que foi isso quando criança, por exemplo? Olha, eu nunca imaginei que fosse para o mercado financeiro. Eu fiz administração de empresas, inclusive, com aquela expectativa de ter montar o próprio negócio, muitas opções, enfim, tudo isso. E não pensei. De repente, eu fiz 7 concursos no Brasil. Na realidade, eu morava nessa época no Rio de Janeiro. E passei nos 7 concursos. E o Banco do Brasil era um deles. E foi também uma grande coincidência eu ter ido para o Banco do Brasil, porque eu tinha pensado em ir para a BNDES, para o Ministério da Fazenda. Sim. E eu já estava, como eu tinha que ir para o interior do Brasil, era a oferta que o Banco do Brasil me fazia, eu já estava levantando da cadeira do Banco do Brasil, no departamento de pessoal, quando fui entrando o diretor de pessoal. E aí falou, lhe ofereceram que posto? Eu falei, olha, estão querendo me mandar para o interior do Brasil, não sei se eu vou, porque eu gosto muito do Rio. E ele falou, qual foi a colocação dele no concurso? Uhum. Ele falou, olha, foi em primeiro lugar, em 50 mil pessoas. Ele falou, escuta, como é que você está mandando para o interior uma pessoa de primeiro lugar? Vamos oferecer ele para o Rio de Janeiro. Ele vai ficar no Rio. Perfeito. E aí eu falei, bom, no Rio eu fico no Banco do Brasil, né? E aí foi assim que a minha decisão foi tomada de ficar no Banco do Brasil. Adhemar, passando um pouquinho, vamos chegar aqui, depois de 70, em Londres, quando você foi gerente adjunto, surgiu uma proposta para ser gerente geral na Suécia. E você tinha apenas 30 anos de idade, 29 anos de idade. 30. 30 anos de idade. E aí teve quando seu nome foi colocado na mesa para assumir a Suécia, o pessoal é muito jovem, não tem como presidente do banco. Quem era o presidente do banco aqui na época? Era o Dr. Nestor Jost. Na época ele achou um absurdo você com 30 anos assumir a Suécia. Claro, o Dr. Nestor Jost, que foi um dos grandes presidentes do Banco do Brasil, talvez, se não o melhor, um dos melhores, ele era presidente do Banco do Brasil nessa época. E aí você, para assumir o banco, ele mandou para lá o diretor de recursos humanos do Brasil. Para me entrevistar. Vai conversar com esse garoto. Exatamente, para saber se ele tem conhecimentos necessários para exercer a função
tendo em vista a idade dele. E eu fui entrevistado. O nome da pessoa chamava-se Admon Gunner. Sim. E era diretor do departamento de pessoal. E depois da entrevista eu fui nomeado e fui para a Suécia, onde eu tive... Assumiu a frente do banco. Agora eu fico imaginando, hoje você assumir a frente do Banco do Brasil, seja na Suécia, onde quer que for, é um momento privilegiado para qualquer brasileiro. Naquela época, não devia ser fácil você dizer que era do Brasil, até porque o teu papel era buscar recursos. Sem dúvida. Na Suécia, eu tive uma acolhida muito boa. Primeiro porque São Paulo era considerada a terceira cidade sueca para os suecos. Olha só. Porque depois de Estocolmo e Gotemburgo, São Paulo é a cidade que abriga mais indústrias e empresas suecas do que em qualquer parte do mundo. Perfeito. Então, eu cheguei a visitar umas 80 empresas suecas no interior. Então, toda vez que eu chegava nas empresas suecas, eu era recebido pela diretoria e a bandeira brasileira era hasteada com a bandeira da Suécia. Então, era uma emoção muito grande visitar a Suécia em decorrência de toda essa acolhida e, na época, a importância que eles tinham também para nós. E você viveu quantos anos na Suécia? 2 anos. 2 anos à frente do banco? 2 anos. E de lá? De lá eu fui para a Espanha. Para a Espanha? Para a Espanha. Também assumiu o banco na Espanha? Também assumi o banco na Espanha, também. Como é que eram tomadas as decisões para essas mudanças? Por que mudava tanto, Ademar? Olha, a minha saída da Suécia é que eu desenvolvi o trabalho, fiquei 1 ano como gerente e depois como diretor regional. Então, foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, porque eu cobria Dinamarca, Noruega, Finlândia, eu visitava perfeito. Todos os países. E, na época, estava se aposentando o diretor da Espanha. E aí, eu, então, fui chamado para assumir a representação na Espanha. Qual era a principal diferença quando você saía da Suécia e por exemplo, assumiu a Espanha? A diferença cultural? Muito grande. Porque a Suécia é parte da Escandinávia e tem uma cultura bastante diferenciada, né? Todo mundo acha que o sueco é um povo muito frio, distante, na realidade é o contrário. É mesmo? O povo sueco é extremamente alegre, acolhedor e cheio de vida. Ademar, mas eu estou olhando aqui, através do nosso HP Elitebook, você negociou, você participou de situações inusitadas. Uma delas, negociou com o governo de Singapura a liberação de 60 refugiados do Vietnã recolhidos no mar por um navio petroleiro da Petrobras. Como é que foi isso? Olha, foi uma experiência inusitada porque o Brasil não tinha representação diplomática em Singapura. Sim. E então, de repente, eu estava lá montando o banco e, de repente, a notícia, um navio da Petrobras havia recolhido no mar 60 refugiados vietnamitas num barco que estava afundando. Uhum. E ele, obviamente, com intuito humano, recolheu os 60 refugiados e parou o porto mais próximo na Singapura e teve que parar ao largo, porque as autoridades não deixaram o navio encostar. Então, a partir daí começou essa grande experiência de eu ir negociar com o governo de Singapura para que esses refugiados pudessem deixar o navio da Petrobras e ficassem acampados em Singapura, até que fosse encontrada uma solução internacional, até que viesse uma missão da Cruz Vermelha, da Suíça, que viesse missão do Itamaraty, enfim, que pudéssemos recolocar. Aliás, essa negociação te trouxe condecorações importantes. Uma delas foi do Ministério das Relações Exteriores. Certo, vamos dizer assim, esse foi um dos... Foi um dos atos. Um dos atos importantes que eu fiz, mas naturalmente que eu também participei de diversos eventos. Como ele disse no começo, a minha principal função no exterior era captar recursos para o desenvolvimento do Brasil. E para captar esses recursos tinha que ser feito um trabalho realmente intenso para atrair esses dólares para o desenvolvimento do Brasil. Agora, Ademar, dessas negociações que você fez e foi buscar recursos, qual para você foi a mais memorável?
além, evidentemente, dessa que você nos contou sobre o Irã? Olha, uma das negociações mais interessantes foi exatamente durante a crise de 82, Sim. com a crise do México, e praticamente por conta do México o Brasil quebrou e toda a América Latina. Claro. E aí nós recebemos em Londres a visita do ministro da Fazenda, onde nos comunicou que as reservas brasileiras estavam praticamente esgotadas e que seria necessário um trabalho conjunto entre Londres e Nova York para que houvesse recursos a serem depositados junto ao Federal Reserve Bank para que o Brasil pudesse pagar as suas contas lá fora. E eu em Londres e meu colega em Nova York, nós recebemos a missão de, instruídos pelos bancos centrais dos respectivos países, no caso eu em Londres, o Bank of England, e meu colega em Nova York pelo Federal Reserve, para visitar bancos que estivessem dispostos a dar recursos ao Brasil para que o Brasil pudesse diariamente fechar suas contas. Então, durante meses, às 9 da manhã, eu ia ao Banco da Inglaterra, pegava o nome dos bancos que eu poderia visitar e captar os recursos e transferi-los para Nova York. Então, vamos dizer foi assim, muito bem sucedido nessa experiência. Foi muito bem sucedido. Você lembra do número? Quanto captou? Números grandes. Eu sei que, vamos dizer assim, as captações, em geral, mínimas eram de 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares por banco, captação. Por captação. Que espetáculo. Qual que é o segredo para conseguir isso? Eu preciso conseguir esse segredo, eu preciso desse segredo. Olha, o Banco do Brasil é uma grande instituição e tem um nome fantástico lá fora, sempre teve. Sim. E eu sempre me orgulhei de fazer parte da instituição. E o nome do Banco do Brasil ajudava bastante, pela credibilidade do banco. Perfeito. Outra, o interesse que os países tinham em ajudar o Brasil. Essa é uma grande verdade. Sempre teve essa receptividade. Os países sempre acreditaram no futuro do Brasil. Sempre acreditaram. Aquela coisa de que o Brasil era o país do futuro era a verdade. É verdade. Sempre acreditaram no Brasil e eu não tive o menor problema na época em levantar recursos na Inglaterra para transferir para os Estados Unidos. Ademar, eu vou chegar, saída do Banco do Brasil depois de 30 anos, mas isso depois do nosso intervalo. Vou te pedir um minuto, pode ser? Claro. Então tá bom, a gente vai a um rápido intervalo e já voltamos com essas diversas experiências inusitadas de Ademar Albuquerque. Até já. Você sabia que o setor de odontologia é um dos que mais crescem no Brasil? E que tal fazer parte deste setor? Estou falando da rede de franquias Odonto Company, com mais de 20 anos de experiência no setor e mais de 1 milhão de procedimentos comprovados. A Odonto Company atua em diversas especialidades. Faça parte da rede de franquias Odonto Company e conquiste muito sucesso. As franquias recebem todo o apoio, desde a aprovação até o ponto, e também no treinamento completo de todas as áreas, com modelo exclusivo de gestão e captação de clientes. Ligue agora para 2182-7000 ou acesse smzto.com.br/Odonto Company. E para você que possui uma clínica independente, é um investidor, consulte também a Central de Franquias. Você irá se surpreender com os planos especiais de investimento. Odonto Company, uma empresa do grupo SMZTO. Eu recomendo. Eu tenho uma dica muito importante para você que quer abrir o seu próprio negócio com segurança e conquistar a sua independência financeira. A SMZTO Participações, com mais de 20 anos no mercado no setor de franquias, é responsável pela administração de marcas em diversos segmentos. As franquias controladas pela SMZTO são marcas consagradas e aprovadas por clientes em todo o Brasil. Não perca tempo! Ligue agora para o número 11 2182 7000 ou acesse smzto.com.br. SMZTO, negócios de sucesso. Voltamos na entrevista com o fazendeiro e também consultor financeiro Ademar Albuquerque. Ademar, teve uma coisa que a gente falou logo no começo da nossa entrevista e que a gente não comentou no primeiro bloco. Foi a abertura da conta do Ayrton Senna, nosso sempre ídolo Ayrton Senna, né? Como é que foi isso? Olha, foi uma experiência fantástica, porque na época o Ayrton Senna já era um grande campeão. Sim.
super respeitado na Europa. E um belo dia, eu soube pela recepção do banco em Londres que ele estava lá embaixo para abrir a conta. Disse, olha, esse prazer eu vou ter que ter. Pede para ele subir, traga ele aqui em cima que eu vou recebê-lo e vou abrir a conta aqui na minha sala. Que legal. E aí o Ayrton Senna subiu lá na minha sala e procedemos à abertura da conta. Ele era uma pessoa memorável, ele era uma pessoa extremamente simples. É verdade. Tímido. E foi uma experiência notável. Recentemente... eu acho que quem teve a oportunidade de conviver com ele tem sempre essa mesma impressão, né? Ele foi um ícone para o Brasil, e não só como profissional, mas como pessoa também. Sem dúvida. A simplicidade dele demonstrava a grandeza que ele sempre teve dentro dele. E toda vez que ele ia ao banco, ele dava instruções lá embaixo. Quando ele chegar, por favor, me avisem que eu vou descer para cumprimentá-lo. Exatamente. É uma honra para o Banco do Brasil ter uma conta do Ayrton Senna aqui. Muito bom, muito bom. Agora, Ademar, você, depois de 30 anos de Banco do Brasil, foi convidado para assumir a presidência do Barclays, que é um dos maiores bancos do mundo, um banco inglês muito forte, fortalecido já na época. Como é que foi esse convite? Como surgiu isso? Esse convite surgiu naturalmente em Londres. Eu era gerente-geral do Banco do Brasil em Londres. E o Barclays tinha um banco de investimento em associação com o BCN. E eles pretendiam aumentar as atividades do banco no Brasil. E então me convidaram para vir ao Brasil, para ser o representante legal do banco e, ao mesmo tempo, assumir a presidência desse banco, que na época chamava-se Banco BCN Barclays, Banco de Investimento. Perfeito. Isso foi em... Isso que ano? Olha, eu vim em julho de 88. Julho de 88. E assumi a presidência do banco em janeiro de 89. Odemar, com toda essa sua experiência em bancos, você... o sistema brasileiro, o sistema financeiro brasileiro é um sistema muito fortalecido. Os bancos brasileiros são muito fortes. Isso é muito bom para um país, ter o sistema financeiro fortalecido. Mas também, em alguns momentos, isso prejudica, de certa forma, o desenvolvimento. Até que ponto é bom que o sistema financeiro realmente tenha a força que tem o sistema financeiro no Brasil? Eu acho que nenhum país no mundo pode ter realmente grande sucesso se não tiver um sistema financeiro forte. Porque tudo vai ou tudo passa através do sistema financeiro. Se a gente olhar nos últimos anos, o mundo viveu crises. Os Estados Unidos viveu sua crise em 2008, a Europa viveu sua crise em 2011. O Brasil teve, durante esse período, uma grande oportunidade em baixar os juros do sistema financeiro brasileiro, até para deixar de aproveitar os especuladores para, de fato, absorver recursos que venham como investimento de médio e longo prazo. E, na verdade, o ministro tomou essa decisão agora no governo da presidente Dilma no último ano, e os economistas tradicionais brasileiros o puniram, e depois o resultado veio. Como é que você viu, como é que você avaliou essa decisão do ministro? Eu achei que a decisão foi extremamente importante e há muito esperada, porque nós brasileiros e nem no exterior o pessoal entendia como é que um país poderia sobreviver com taxas de juros tão elevadas. Naturalmente que reduzir taxa de juros é complexo. Isso pelo próprio sistema financeiro, por ganhos próprios? Não, é muito mais complexo, vamos dizer assim, a questão. Reduzir a taxa de juros, todo mundo pensa que é fácil, mas não é, porque depende de diversos fatores. A inflação, por exemplo, é um deles. Então, eu fiquei extremamente feliz de ver que depois de tantos anos, a presidente adotou essa atitude, essa medida de reduzir a taxa de juros, e o momento foi extremamente oportuno. É verdade. E você acha que isso acontece nos próximos 3 anos de governo da presidente Dilma? Eu sou otimista. Eu acredito que a taxa de juros no Brasil passará um dígito
em 2012, com certeza. Em 2012? Em 2012, até o fim do ano. Muito bom. Ô, Adhemar, eu vou voltar aqui para algumas curiosidades, porque elas são muitas, inclusive. Você presenciou uma discussão entre o embaixador Roberto Campos e também o diplomata intelectual José Guilherme Melchior, que foi um ícone da direita brasileira. E aí, após essa discussão, vocês recepcionaram no aeroporto de Londres Jânio Quadros e também o ex-ministro Delfim Neto. Como é que foi essa experiência? Olha, foi uma experiência notável, porque como gerente do Banco do Brasil, toda vez que chegava uma autoridade em Londres, eu ia, juntamente com o embaixador, receber essa autoridade. Na época, o embaixador Roberto Campos... Roberto Campos e o José Guilherme Merkel era ministro de primeira classe, ou seja, o segundo depois do embaixador. Depois do embaixador. E chegava no mesmo dia, praticamente no mesmo horário, Jânio Quadros, prefeito de São Paulo, e na outra, o ex-ministro Delfim Neto. E nós fomos pelo aeroporto e, obviamente, com o intuito de dividir. Uns iriam receber o prefeito e outros iriam receber o ministro, naturalmente. Na época deputado, inclusive. Na época deputado. Então, eu fui receber o ex-ministro Delfim Neto a respeito, vamos dizer assim, da grande amizade que eu tenho e da grande admiração que eu tenho por ele como ministro. Eu acompanhei o trabalho dele como ministro em Londres. Então, o embaixador foi receber o prefeito e eu fui receber o ministro Delfim Neto. E nesse caminho entre a Embaixada de Londres e o aeroporto, estavam no mesmo carro, então iniciou-se uma discussão entre o embaixador Roberto Campos e o José Guilherme Merkel, ministro interino, de primeira classe, sobre a diferença entre o léxico e o lógico. Naturalmente que a discussão se estendeu da casa do embaixador até o aeroporto e não se chegou à conclusão. A sua conclusão qual foi? A minha conclusão é que José Guilherme Merkel analisava as diferenças mais do ponto de vista acadêmico. Ele era um grande acadêmico, uma das grandes inteligências que o Brasil produziu, e o embaixador do ponto de vista macro, por ser também uma grande estrela, uma grande autoridade que o Brasil teve, de quem também eu fui grande admirador. Adhemar, com todas as experiências reunidas, depois que você deixou o Barclays, evidentemente aposentado, mas não... eu acho que é impossível, né, parar de produzir, parar de fazer as coisas acontecerem. Você segue hoje no mercado financeiro, como consultor do mercado financeiro, mas também partiu para a área de fazendas. E, coincidentemente, a fazenda que você comprou foi fazenda fundada por Jânio Quadros. É no mínimo inusitado, né? Mais um fato que faz com que a tua vida tenha diversos fatos inusitados. Sem dúvida. Na realidade, quando eu estava negociando a fazenda, eu nem sabia que ela tinha pertencido ao Jânio Quadros, ao presidente, e que ele que tinha formado a fazenda. Eu só soube no decorrer das negociações. E de modo que é uma fazenda linda, fica perto de Registro, e tem a casa que ele construiu com uma vista maravilhosa. E eu estou muito feliz lá. E a casa foi construída como Brasília? A casa tem um formato do plano piloto, e não é uma casa luxuosa, mas é uma casa muito ampla, muito grande, muito ampla, e tem sinais assim incríveis da passagem dele pela fazenda. Muito legal, muito legal. E você está resgatando um pouco dessa história da fazenda, é isso? Não, eu recuperei toda a sede, e está sem mudar nada praticamente. Eu recuperei, mantendo totalmente o estilo original, e agora eu vou começar a recuperar a casa menor, que foi da filha dele, da Tutu Quadros, que fica nas imediações da sede. O Adhemar, falei aqui de duas atividades, uma como fazendeiro, outra como consultor financeiro. Você tem outras atividades. Uma, você é sócio de uma revista que é a Let's Go Bahia e Let's Go Pernambuco, junto com o Paulo e com o Roberto. Isso. E aí você, junto com eles também, é um dos sócios do Lead Bahia, que é uma extensão do Lead, que é o grupo de líderes empresariais presidido pelo João Dória Júnior.
E além disso, você participa de uma iniciativa muito interessante que é a Amem. Então conta pra gente dessas outras iniciativas, como é que você tá com tempo para cuidar de tudo isso? Eu vou fazer uma síntese. Na consultoria eu fiz diversos trabalhos, o último deles foi a venda de uma grande corretora no Brasil, chamada Finabank, para um dos maiores grupos financeiros da Colômbia, chamado Interbolsa. Então foi uma operação de grande sucesso, levou 1 ano e meio, porque teve que ter autorização da Presidência da República, mas foi uma operação bonita. Eles estão hoje representados no Brasil, já estão com a corretora indo para frente. Fiz muito também para empresas alemãs, francesas e tudo. E na revista, eu estou na revista faz pouco mais de 3 anos. Perfeito. Então, por intermédio do nosso sócio na Bahia, o Paiva, que convidou o Paulo, o Roberto e eu para entrarmos na revista. Perfeito. E nós estamos na revista, hoje o nome da revista chama-se Let's Go. Nós estamos há 3 anos e meio lá. Nós todos dizemos e espalhamos para todo mundo que é a melhor revista da Bahia. E uma das razões do nosso sucesso é que nós divulgamos bastante o estado onde nós estamos. Então, falamos só bem da Bahia. Divulgam e valorizam, né? Divulgamos, valorizamos e procuramos só falar das coisas boas que cada estado tem. E, naturalmente, que a Bahia tem muita coisa boa para falar. Muito bom. A gente tem aqui também. imagens da revista e aproveitamos aqui para mostrar como tem bom gosto. É uma revista de muito bom gosto. Aí tem o Lead Bahia, que hoje é uma extensão do Lead. Isto. No Lead Bahia também foi feito também uma parceria com o João Dória, no Lead Bahia. Está crescendo rapidamente e que também tem sido uma experiência de sucesso. E para mim, mais especificamente, tem sido muito boa, por quê? Como eu sou semi-aposentado, e o Paulo é um grande advogado aqui, o Roberto também tem da Boticário e tudo, tem grandes franquias aqui, então o mais disponível sou eu. Então eu tenho visitado as empresas na Bahia, Polo de Camaçari, empresas na Bahia. Resgatando então, o que você fazia pelo Banco do Brasil. Resgatando o que eu fazia pelo Brasil e pelo Barclays também. E pelo Barclays, visitando as empresas. Então, visitar os presidentes de empresas na Bahia e em Camaçari é uma experiência notável. E eu tenho que me policiar o tempo inteiro para não falar de mercado financeiro. E falar sempre do Lead Bahia e do Lead como um todo, que é realmente sensacional. É um trabalho excepcional. Tem também um trabalho muito interessante do nosso querido Marcos Arbeitmann, que é a Amem, né? Que é uma instituição séria e que desenvolve um trabalho muito legal e que você também ajuda. Exatamente. Olha, eu tive um prazer muito grande quando eu fui convidado para participar como cantor, como um dos 16 cantores de um evento anual que o Marcos Arbeitmann, a Karen e o Miguel Mofarrege fazem em benefício da instituição Amem, que é uma instituição extremamente organizada, honesta, correta. E então nós ajudamos a instituição e é um prazer enorme. E temos como a grande recompensa cantar uma vez por ano no Hotel Tivoli, que é maravilhoso, e mostrar o nosso talento lá para todas as pessoas que protegem e beneficiam. Muito boa iniciativa. Ademar, muito divertido ter você aqui. Infelizmente a gente está caminhando para o final do programa. Eu quero fazer um bate-papo rápido com você, pode ser? Claro, com muito prazer. Um livro. Se não me falha a memória, Last Gift. Muito bom, Last Gift. Last Gift. Um filme. E o Vento Levou. Um Lugar ao Sol. Uma decisão que você tomou e se pudesse voltar atrás não tomaria, Ademar? Eu não me arrependo, Rodrigo, das decisões que eu tomei, porque sempre foram decisões que eu procurei acertar. Então, se algumas delas não foram da forma como eu imaginava que fossem, pelo menos a minha intenção foi acertá-las, de modo que eu não me arrependo. Perfeito. E qual foi a decisão mais importante que você tomou na vida? A decisão mais importante que eu tomei na minha vida foi o casamento. O casamento. Um ídolo? John Kennedy. John Kennedy. Ademar, se você fosse hoje e tivesse o poder e a caneta da presidente Dilma e pudesse tomar uma decisão, qual seria? Aumentar o percentual do PIB
no investimento à educação, além de tantas coisas boas que ela já está fazendo. Ademar, nós fizemos uma foto antes de iniciarmos aqui o nosso programa, que foi tirada pela nossa produção e foi impressa pela HP Envy com tecnologia e-print, e ela já está aqui. Eu quero dar a você como um presente, como um gift. Você falou do livro Less Gift, esse fica como um gift. Eu e você, no programa Rodrigo Barros e Você, impresso pela HP Envy. Tá bom? Muito obrigado. Esse é o nosso presente para você hoje. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Okay. E a você, muito obrigado pelo seu carinho, também, é claro, pela sua audiência. Eu te espero sempre de domingo a sexta-feira, às 11h30 da noite. Fique agora com o Ademar como cantor, cantando My Way. I've wanted this